Uma boa noite a todos. Vamos dar início à nossa quarta cultural, nessa noite tão especial do dia 29 de novembro de 2023. E hoje nós temos aqui um programa muito rico. Nós vamos conversar com Márcia Rocha, que é contadora de história, e Roseli Bassi, que é a fundadora e presidente do Instituto História Viva. Temos muita coisa interessante nesse trabalho, mas eu não quero antecipar. Quero lembrar também que nós estamos em festa aqui na Fundação Cultural Avatar. A nossa fundação está completando 50 anos. Então, essa atividade também faz parte da comemoração dos nossos 50 anos. Parabéns, Fundação Cultural Avatar, sediada aqui em Niterói, estado do Rio de Janeiro, né, por sua trajetória, pela beleza do seu trabalho. Mas eu não quero me demorar muito. Eu vou chamar para ocupar o nosso espaço a nossa querida Márcia Rocha, Olá, que olá. vai fazer toda a apresentação dessa noite. Boa noite, Márcia. Márcia fala diretamente de Brasília, é uma contadora de história de Brasília, e a nossa outra convidada é de Curitiba. Então, estamos aqui, Rio de Janeiro, estado do Rio, Niterói, Brasília e Curitiba. Uma noite de muita alegria aqui para todos os nossos amigos. A palavra é sua, Márcia. Ai, Ana, boa noite a todos que compareceram com tanto carinho neste encontro. Antes de tudo, eu quero externar minha eterna gratidão à Ana Caldeira por ter me confiado esta oportunidade. Afinal, no mundo atual, em que somos bombardeados por tantas informações, mídias sociais, vídeos rapidinhos, enfrentamos uma escassez de tempo para exercer o que Rubens Alves chamava de escutatória. E eu acredito que o resgate da arte de contar histórias seja fundamental nesse momento. Esta arte é tão acalentadora, estimulante para a vida. Eu preciso narrar a vocês como eu cheguei aqui e inspirar, quem sabe, alguns dos senhores a também serem contadores de histórias. Durante a pandemia, uma amiga narrou que estava contando histórias online para idosos residentes no Lar Tarumã, em Curitiba, e nós moramos em Brasília. Instantaneamente eu pensei, e eu poderia fazer para também me voluntariar? Foi aí que surgiu o convite para fazer o curso no Instituto História Viva, presidido, idealizado e fruto do trabalho diário de nossa querida Roseli Bassi. As aulas do Instituto são envolventes e transformam o dom de contar histórias em uma habilidade refinada e acessível a todos. De nós não se lembra daquele professor, avô, ou quiçá um amigo que nos encantava com narrativas fascinantes, transportando-nos para mundos imaginários, cheios de aventura e aprendizado. Roseli é essa figura e eleva essa sensação a um novo patamar. Na noite de hoje, vamos mergulhar nas abordagens inovadoras e um pouco das técnicas pedagógicas que tornam a contação de histórias acessível e que nos capacitam
para o caminho, neste mundo mágico dos mestres contadores de histórias. Na noite de hoje, Então, preparem-se para uma jornada fascinante pelo universo das palavras, da imaginação. Vamos descobrir juntos como a arte de contar histórias pode inspirar, educar e transformar vidas, as vidas de quem nos ouve e a nós mesmos. Sem mais delongas, passo a palavra com gratidão por estar aqui, Roseli Bassi. Muito obrigada. Obrigada, obrigada pelo convite, dona Ana, obrigada, Márcia, pelo convite. Contar histórias é uma arte, mas não basta a gente reproduzir um texto na memória ou abrir um livro e tentar contar algo. É preciso evocar um certo período de tempo e se apropriar da narrativa e conduzir pela emoção do começo até o final. E é com essa mesma emoção que eu estou aqui com vocês para contar um pouquinho da história do Instituto História Viva, um pouquinho da nossa jornada, dessas pessoas encantadoras que transformam ambientes de dor, fragilidade em momentos únicos de integração, de relaxamento, de conhecimento, por que não dizer também um pouquinho, uma dose de alegria e de fé para poder superar os desafios. Então, vamos lá. Falando um pouquinho da minha história, eu sou uma executiva, hoje eu tenho inclusive uma empresa, eu trabalho justamente com isso, me dedico a dar treinamentos, e um belo dia eu resolvi me mudar da cidade de São Paulo para uma cidade um pouco mais tranquila. E eu vim conhecer Curitiba, amei Curitiba, a empresa que eu trabalhava me mandou para cá, e eu já me encantei, me apaixonei. Levei mais ou menos um ano planejando, reestruturando a minha vida dos meus filhos, para finalmente me mudar para a cidade de Curitiba. Chegando aqui, eu tinha dois planos. Um deles era fazer um trabalho ligado a algo mais tranquilo, que não fosse um ambiente fechado de quatro paredes de uma empresa. Eu queria talvez fundar uma empresa, empreender. E outra missão que eu tinha em mente era trabalhar com o voluntariado. Eu tinha um sonho de ser algo, de trabalhar de maneira a transformar qualquer ambiente. Eu ainda não tinha muita ideia e muita certeza do que eu faria. Aí, chegando em Curitiba, eu logo corri até o Centro de Ação Voluntária para ver o portfólio de opções que tinham. E eu vi ali, pensei, fui para casa, matutei, quando eu assisti o filme O Amor é Contagioso, Pat Adams. Eu tive, assim, um momento de emoção muito grande que eu decidi. Eu falei, eu quero contar histórias em ambientes de dor, de sofrimento. Hospitais, começando por hospitais e para o público infantil. Então, eu fiz um recorte nas minhas possibilidades e acreditei que esse seria o sonho. Aí lá fui eu, né, levando essa ideia adiante, me reuni com o Hospital de Clínicas de Curitiba no ano de 2005, há 18 anos atrás. E eu me reuni com eles e justamente naquela época eles tinham a tarefa de implementar a política pública do Humaniza-SUS, que é uma política pública que visa trazer humanização para os ambientes da saúde. E acharam a ideia encantadora. Eu falei, já que vocês concordaram da ideia de trazer grupo de contadores aqui, que tal vocês me emprestarem uma sala de aula para eu convidar as pessoas para se tornarem contadores? Porque, afinal de contas, nem eu era contadora de história, eu era extremamente tímida, super tímida. Aí lá fui eu, né? Meu pendrive, preparei o pendrive e eu comecei a perguntar para as pessoas da comunidade. Como eu não tinha parente, amigos, eu começava a indagar como é que a gente faz para convidar pessoas para ser voluntário. E alguém falou para mim, pega um jornal de grande circulação e coloca uma notinha no jornal, convida as pessoas para participarem dessa sua apresentação e lá você coloca a sua ideia. Eu falei, boa ideia. E eu peguei um jornal de grande circulação e eu fiz isso. Eu escrevi, seja voluntário e conte histórias. Me encontre na sala 1 do Hospital de Clínicas,
acho que era dia 18 de julho de 2005, ou junho, acho que era o mês de junho. E lá fui eu com o meu pendrive, a minha timidez, adentrar aquela sala, torcendo para ter meia dúzia de pessoas. A minha ideia era, nossa, tomara que tenha meia dúzia de pessoas, eu vou encontrar esse grupo de pessoas para participar do meu projeto. E aí, qual não foi minha surpresa quando eu adentrei a sala e não tinha meia dúzia de pessoas, tinham 120 pessoas. A sala estava lotada, gente. Eu fiquei, a princípio, né? Eu fiquei um pouco chocada. Eu falei, puxa vida, como é que eu vou fazer agora? Eu trouxe um pendrive, tem um data show aqui, mas eu sou tímida, eu não tinha coragem de falar em público. Mas sabe aquela situação que não resta outra alternativa? Eu não podia expor isso também para eles, né? E dizer, gente, eu não esperava. Eu fui lá, coloquei o pendrive, procurei transmitir com calma a ideia. E cada vez que alguém levantava a mão e falava assim, mas como é que você pretende implementar isso? Aí eu respondia assim, você pode ficar no final? Eu ia respondendo assim, porque eu queria reunir um grupinho em volta de mim para me ajudar, me dar uma luz, como que eu poderia dar os próximos passos, porque eu vi um impacto muito grande, ou seja, haviam muitas pessoas sonhando esse sonho de maneira coletiva, porque é uma ideia que nasceu, às vezes brotou assim um insight, uma pessoa vai lá e mobiliza, mas tem outras tantas também com essas ideias parecidas. E aí eu juntei esse grupinho e contei para eles a minha historinha, né? Que eu tinha acabado de chegar e eu tinha muita vontade de trabalhar, mas eu não entendia muito do terceiro setor, de instituições, contação de histórias. Eu só queria criar uma metodologia, um plano de ação para capacitar as pessoas, porque eu entendo que é necessário. Você não pode abrir as portas para voluntários e dizer, olha, vem aqui, vai lá, abre um livro e conta para as pessoas. Existe toda uma demanda de atividades a ser feita. E aí juntou essas pessoas em volta de mim, que acredito que eram umas 4, 5 pessoas que se interessaram, ficaram até o final. E aí eles disseram, como é que a gente pode te ajudar? Aí eu disse assim, vocês podem ser diretores da instituição que nós vamos fundar, porque esse volume de pessoas a gente precisa ter uma organização constituída, com CNPJ estruturada. Eles olharam para mim, acho que pensaram, né? A mulher é maluca mesmo. E eles disseram, vamos pensar, me dá um prazo. Aí eu falei, qual prazo vocês querem? Uma semana. A gente volta a se reunir, a gente traz, né, as nossas respostas. Eu falei, tá bom. E entreguei, né? E lá fui para casa cuidar das minhas coisas e já pensando como assim que eu vou fazer com essas pessoas todas ali que foram se interessaram. Aí na semana seguinte eles vieram e disseram: nós vamos participar e vamos abrir nossa agenda para os nossos contatos que a gente tem na comunidade para dar força. Então, logo de cara, eu consegui uma agência de propaganda que desenvolveu esse botão estilizado, lindo, que tem no nosso jaleco. Não sei se vocês viram esse botão aqui. Eles trouxeram um conceito deste botão, fizeram uma reunião comigo lá, entenderam um pouco do nosso projeto, trouxeram esse conceito. O nome Instituto História Viva me veio o insight lavando roupa, assim, colocando roupa na máquina. Eu falava, como é que nós vamos fazer? Vamos dar vida às histórias, vamos manter as histórias vivas. Poderia ser um Instituto História Viva, um instituto porque eu entendo que está conectado com o processo de estudo, de conhecimento, e História Viva de manter as histórias vivas. E assim começou o nosso trabalho, né, no Hospital de Clínicas. No ano de 2005, inauguramos a contação de histórias. A princípio, eu carregava numa mochilinha os livros, não tínhamos espaço, não tinha sala de voluntariado, estava estruturando tudo isso, né, nesse segmento. Então, eu botava um monte de livros numa mochila bem pesada, carregava para o hospital, a gente andava pelos corredores distribuindo entre nós os livros, trocando entre nós. Aí recolhíamos e aí o grupo ia se multiplicando, os voluntários vinham chegando, traziam outras pessoas, que eu acredito que a nossa rede é muito forte, porque assim como a Márcia chegou aqui a convite também, né, da Cris, existem pessoas que vieram porque viram um parente, um amigo, colocou uma foto nas redes sociais com jaleco verde, achou interessante, e assim nós começamos a nossa jornada de voluntariado. E quem disse que eu conseguia trabalhar, gente? Assim, eu fiquei tão apaixonada pela ideia que eu não conseguia abrir uma empresa,
eu não conseguia, eu ia até entrevistas de emprego, eu ia participar de entrevistas, eu falei, bom, então volta para o ambiente corporativo, vai, né, ganhar dinheiro com isso, para poder manter sua família. E o entrevistado se emocionava no meio da entrevista quando eu falava do projeto. Às vezes ele chorava, ele falava, mas como é que você vai fazer para dar conta? É muito lindo, você não pode largar isso. Eu falava, mas eu tenho que fazer isso. E eu saía na rua, eu ligava para a secretária e falava, não vou conseguir trabalhar, pode passar a vaga para outra pessoa, eu não vou conseguir abandonar isso, não vai dar. E aí eu fiquei naquele, em cima do muro, né? Família para sustentar, os amigos começaram a ajudar, os voluntários faziam campanha, traziam cesta básica, a gente tem que te ajudar a te manter. Aí os nossos parceiros, que eram muito, assim, os nossos conselheiros muito bons, eles se reuniram para conseguir pagar uma ajuda de custo para mim, para eu conseguir me manter, até que depois eu consegui reestruturar tudo e passar adiante. Eu vou passar para vocês agora uma apresentaçãozinha que mostra quais são os projetos que a gente atende hoje no Instituto, para que vocês consigam entender um pouco mais do que eu estou falando, né, a respeito. Eu vou só correr aqui um pouquinho as folhas, porque é algo assim que eu acho bacana a gente mostrar para vocês, né, o que de fato está acontecendo. Deixa eu ver aqui onde que eu vou abrir. Só um minutinho. E um dos pontos muito fortes que nós defendemos no Instituto História Viva é justamente a possibilidade de nós gerarmos impactos nos indicadores de incentivo à leitura. Nós acreditamos que o Brasil tem foco de miséria porque não lê. Se nós tivéssemos mais leitores, nós teríamos um avanço exponencial. E nós sabemos o quanto é desafiador. E hoje mais ainda, que antigamente eu via muitos adultos lendo, hoje poucos adultos passaram a ler também, e as crianças são inspiradas pelos adultos, as crianças são motivadas a lerem ouvindo histórias, né, de pessoas que contam histórias para elas, porque assim elas acionam aquela emoção tão forte, aquela paixão pelas histórias, que passam a contar histórias para si, que é o processo da leitura. Então, nós precisamos urgentemente resgatar o valor dos contadores de histórias, incentivar projetos de contação de histórias, contarmos histórias também para as pessoas que estão ao nosso lado, né? Então, o Instituto História Viva, eu vou abrir aqui uma apresentação, ele já ganhou, inclusive, alguns prêmios, né? Nós já tivemos alguns reconhecimentos. Sabe aquele momento em que você é indicado para um prêmio, vai lá, inscreve e fala, tem tanto projeto incrível no mundo, não vai ser o nosso que vai ganhar. E aí você vai lá na apresentação da entrega do prêmio, quando vai ver você que ganhou, né? O Instituto ganhou o troféu Zilda Arnes, o prêmio Campeões do Carinho, ganhamos também o prêmio Pablo Neruda de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Curitiba, já fomos finalista do prêmio Cultura Viva, já participamos de entrevistas também falando sobre o nosso projeto. Existe um programa que chama Brasileiros, que foi ao ar numa quinta-feira à noite, assim, deixou muitas pessoas encantadas. Eu costumo falar que foi a quinta do chorinho, porque tanta gente se emocionou e escrevia lá no chat, assim, depoimentos incríveis, impactantes, do que foi assistir esse programa também, que foi esse programa Brasileiros. Aí um dia eu já recebi também convite para ser, né, capa de uma revista lá em Portugal, que chama For Senior, graças a um projeto que eu já vou chegar lá para vocês, para falar, e esse aí é o meu paizinho, que apareceu e acabou indo para a capa também. Já fizeram participação em programas da Rede Globo no Mais Você, junto aos nossos projetos. E também já foi gravada uma matéria para o Fantástico, que eu acredito que ainda não foi ao ar, mas como eu não assisto televisão, eu acredito que pode ter ido também, eu não vi. E quais são os projetos? Então, diante de todo esse montante de voluntários que vieram participar, a princípio, lembra que eu falei que eu contava histórias para pacientes em hospitais? Pegava um livro, esse jaleco colorido, uma tiara na cabeça, às vezes a gente se emparamenta também para trazer o lúdico assim de uma maneira muito intensa para chocar e diferenciar com aquele branco dos quartos. Às vezes a gente até coloca um óculos assim engraçado como esse aqui. Aí eu falo que esse óculos é de enxergar abacaxi nas pessoas, né? Então a gente traz o aspecto do lúdico também como pano de fundo para poder resgatar aquela pessoa que muitas vezes está ali num momento muito apática
Então, isso já transforma, né? Só por encontrar uma pessoa colorida entrando com um sorriso no rosto, já transforma aquele ambiente. Então, a princípio, nós começamos a atender com contadores de histórias em hospitais. Então, o contador de histórias vai lá ao lado de uma criança, abre um livro, conta uma história, às vezes conta a história que ele memorizou também, usa alguns recursos que são permitidos no ambiente hospitalar por conta do controle de infecção, e aí nós fazemos apresentações de histórias em hospitais para pacientes. Até que um dia, contando uma história, eu percebi que a mãe da criança estava mais atenta à história do que a própria criança. Aí eu vi que aquela adulta nela estava mais vulnerável, né? Porque a criança muitas vezes não tem noção do que está acontecendo com ela naquele momento, mas a mãe conhece, o pai, acompanhante, a pessoa que está acompanhando sabe. E eu comecei a perceber que essas pessoas também estavam vulneráveis e eram parte do nosso público atendido. Até que outro dia eu fui contar a história no outro quarto, eu vi que a moça que limpava ali o quarto também, passando um pano de chão, ela ficava passando pano no mesmo lugar, ela não tirava daquele lugar. Eu vi assim de rabo de olho que ela estava atenta à história. Aí eu olhei para ela e falei, assiste também essa história. Ela falou, não posso, se a minha chefe entra aqui, eu tenho que fingir que eu estou trabalhando, mas pode continuar aí que eu estou ouvindo. E eu percebi que havia uma expansão maior, né? E existiam outras camadas que estavam sendo impactadas por aquele ambiente. Então, nós passamos a atender também essas crianças e os acompanhantes. Muitas vezes contávamos histórias por trás de uma janela de vidro, quando a criança tinha uma imunidade muito baixa, e a criança ficava ali assistindo a história e vibrando. Às vezes, uma mãe vinha lá, abria a porta do quarto e falava: não pode entrar ninguém, mas conta a história aí do corredor, que só de ver vocês colorido ela vai se animar. Então, a gente percebia que o nosso impacto poderia transcender. Até que nós começamos a atender também o público adulto. Nós, por incrível que pareça, né, muitos de nós acreditam que quem precisa de história são crianças, mas aquela parte adulta fragilizada que está ali no ambiente hospitalar também é uma criança. Ai, como foi nossa surpresa quando a gente viu que os adultos também gostavam de histórias. Aí passamos a contar histórias. Esse senhor, ele estava na UTI quando o André foi contar a história para ele estava com o bracinho coberto, né, embaixo da coberta, ele pediu por um familiar, ele falou, descobre meu braço. Aí o familiar descobriu, ele aplaudiu, falou, foi a melhor coisa que aconteceu nessa UTI, foi assistir essa história, deu a mão para o rapaz e demonstrou, assim, o sentimento de gratidão que ele tinha por receber aquela história como um presente. E eles valorizam muito, porque imagina, é um pontinho de luz diante, né, de uma situação muito desafiadora que é o processo de adoecimento. Eu sei que cada um tem que enfrentar suas provas, mas às vezes essa prova fica muito densa, muito pesada, e aparece alguém ali disposto, né, a doar seu tempo com qualidade. E o trabalho voluntário não demonstra que você vai receber nada em troca, né? Não existe alguém esperando receber alguma coisa em troca. E então é uma doação pura, de um amor genuíno e incondicional. A gente está ali porque nós amamos muito fazer isso, mas eu costumo dizer que nós recebemos muito mais do que doamos, porque a gente sai de lá de alma lavada. Aí, um belo dia, né, nós fomos contar histórias também numa ala de queimados do Hospital Evangélico e encontramos uma situação tão desafiadora junto a uma família que tinha se queimado por conta de fazerem sabão e explodiu a bolha de sabão, todo mundo ficou ali gravemente ferido. E eu percebi que nós poderíamos fazer uma intervenção também junto a crianças de casa-lar. Então, nós passamos a contar histórias para meninos e meninas em abrigo, que são as crianças retiradas da família por medida judicial, como uma maneira de transformar aquela situação, né, de uma família que não tinha nenhuma visão de horizonte para dar para os seus filhos, além de fazer sabão e colocar todo mundo em risco, porque justamente não foi uma escolha dos pais, eram faltas de opções na mente dele, de possibilidades. Por mais que as possibilidades se apresentem, se a pessoa não concebe ela como real, ela não vai colocar em prática na sua vida. E eu percebi que isso esbarrava no processo da leitura, que nós poderíamos transformar essa realidade junto a meninos em situação de risco. E aí nós começamos a trabalhar com essas crianças de abrigo. É bem desafiador, nós temos propostas também
que vão além da contação de histórias. Nós levamos elas em eventos culturais, acompanhados, né, dos educadores da casa. Um contador de história não pode se responsabilizar por uma criança, ele tem que ter a supervisão. E nós percebemos o grande impacto na leitura que causava. Eles passavam a ter interesse e nos estudos, porque eles queriam decifrar aquelas letras que estavam ali no livro e descobrir o final da história, como que aconteceu. E eu percebi assim, sabe quando você vê a ficha caindo e o olhinho brilhando de algumas crianças? Ah, então é bacana aprender a escrever. Nossa, que interessante. Aquele salto fazia assim na hora, aquela transformação. E eu tenho casos de meninos que já fizeram faculdade. Tem um que está se formando em direito e ele mandou um depoimento para mim, que foi graças aos contadores, né? E aqui estamos também, né, com a expressão das crianças no interesse da leitura também, de acompanhar aquele contador de história que está lendo para ele. Isso é algo transformador. Eu costumo dizer que se nós fizermos por um, já fizemos por muitos, né? Então a gente sabe o quanto isso pode ser impactante para eles. Aí nós também passamos a atender os jovens que estão na República, que eles chamam de República aqui em Curitiba, que são os jovens de 14 a 18 anos. Quando 2 meninos da casa dos pequenininhos foram transferidos para a casa dos maiores, eles chegaram lá já pedindo para que trouxesse os contadores. E aí foi o dia da estreia que nós fizemos junto a esse público, que traz um desafio maior ainda. Se a gente imagina que a criança menorzinha é um desafio, gente, encarar os jovens na casa é mais desafiador ainda. Mas nós conseguimos também transpor essa barreira com muito jeito, com muito tato. Até que um dia eu fui viajar, fui passear na Ilha do Mel, que é um lugar assim bem bacana, bem lindo, de pura natureza, né? Você não consegue chegar de carro na ilha, você tem que ir de barco, não existe nenhuma ponte que conecta, não existe nenhum, né, naqueles boat, ferry boat, nada. É só pessoas a pé que conseguem atravessar para a ilha. E eu fui caminhar na praia, num calor, no verão, e pensando, né, que quando a gente contou histórias no fim de semana no hospital, muitos idosos vieram acompanhar, parece que fazia uma romaria assim atrás da gente para ouvir histórias que a gente contava no quarto das crianças. E assim que eles ouviam uma história contada, eles se lembravam de outras da infância deles ou da vida deles, e eu gostava muito de escutar. Aí passamos a atender o lar de idosos e escutar história, bater papo, contar história. E nesse dia da Ilha do Mel, que eu estava caminhando na praia, eu falo que o mar se transformou num grande livro, né, de letras douradas, porque parece que ele falava comigo, era uma coisa assim, incrível, uma conexão muito grande de um insight que eu tive. Eu fui andando, eu falei, puxa vida, a gente ouve tantas histórias, e essas histórias ficam ali, né, perdidas, ninguém faz nada, o idoso contou, nós emprestamos o ouvido, ouvimos, a história ficou ali, né, assim, no éter, ninguém vai usar, e um dia essa pessoa vai partir. Eu também vou partir, vocês também vão partir, nós, né, temos uma passagem transitória aqui. E a nossa história, ela vai ser perpetuada, ela vai ficar, alguns sim, né? Algumas pessoas escreveram livros ou fizeram passagens marcantes na família, na comunidade, algumas pessoas vão contar no coração delas histórias que ouviu dessa pessoa, mas existiam muitos idosos no lar de idosos que a gente visitava, que eram idosos abandonados, não tinham aconchego da família, muitos não viam familiar há 30 anos, e as histórias deles estavam se perdendo, né? Estavam indo embora, as bibliotecas vivas que os idosos são. E eu pensava nesses bibliotecas vivas quando eu caminhava na beira da praia, e veio esse insight, né? Por que que não houve essas histórias? Aí eu falava, tá bom, mas muitos deles contam histórias muito tristes, né? Histórias dos momentos difíceis que eles passaram, do momento em que ele muitas vezes errou, né? Que criou a ruptura da família por algum processo que ele fez, ou perda de entes queridos. Eles marcavam muito assim a passagem deles por pontos muito tristes, né, da jornada. E aí eu pensei, puxa vida, né, conversando, né, essa conversa que eu estava tendo com o Mar, eu falava, mas essas histórias são muito tristes, mas vocês podem encantá-las, podem transformar em um conto encantado, inspirado nessa história, colocar elementos naquela narrativa.
E eu falava, gente, já pensou ter uma história, né? Um episódio da sua biografia encantado, transformado em um conto encantado. Puxa, que bacana, mas e depois? Vocês contam para crianças. Ah, nossa, é verdade, nossa, vamos contar para crianças. Mas as crianças onde? De hospital, de lar, né? De casa-lar, as crianças que estão em situação de risco. É verdade, é bem bacana, a criança adora história, conto encantado, mas a vida é uma relação de troca, e as crianças, elas podem produzir uma arte que vai ser devolvida para o idoso em retribuição à história ouvida. Nossa, que legal! Gente, é muito legal. Eu quero muito implementar isso. Imagina, né? Um verãozão, 40 graus, eu andando ali naquela areia quente, procurando papel e caneta. Eu tinha R$ 6 no bolso, eu me lembro. Eu entrava nos restaurantes, no bar, o garçom caneta na orelha, servindo mesa. Eu, gente, vocês vendem bloco aqui, papel, caneta, eu preciso anotar umas coisas. Eu entrei, acho que um monte de lugares pedindo isso. Eu lembro até de um garçom que tirou a caneta da orelha e falou para mim, anota num guardanapo. Aí eu sentei numa pedra lá fora, eu falei, ai, meu Deus, eu não vou esquecer, isso aí não vai fugir da minha cabeça, a gente vai conseguir implementar. E foi assim que nasceu o projeto História Viva, Ouvir e Contar, que a gente criou, né, que tem esse ciclo, né, de momentos, e para cada um deles existe uma capacitação específica também. Lembra? A Roseli queria criar metodologias de ensino. Eu fui lá e fiz um trabalho voltado para preparar o voluntário, né, para poder participar desse momento também. Então, a primeira etapa é a etapa onde nós paramos ao lado de um idoso e trabalhamos através de alguns passos que eu treino as pessoas de escutar ativamente, para que eles possam permitir que aquele idoso tenha o desejo de expressar a sua história. Por quê? E eu aprendi a duras penas, né? Não foi assim, nossa, a Roseli recebeu um insight e já veio a metodologia na cabeça. Não, eu levei bastante coisa na cabeça com isso. Então, eu sentava, o primeiro idoso que eu sentei do lado, eu falei, você tem uma história para me contar? O que que ele respondeu? Não. Todo mundo diz isso? Não. É uma pergunta, né, Márcia? É uma pergunta assim, direta, queima-roupa e muito aberta. Tem uma história para me contar? Não, não tenho nenhuma. Aí a gente ficava com aquela cara de pastel, né? Ai, puxa vida, e agora? Aí eu fui lá e consegui pesquisar e consegui preparar. Então, tem os 10 passos para incentivar o idoso a contar e os 10 passos para potencializar a minha escuta. Então, existe cerca de 20 passos para você aprender nessa metodologia, o que faz com que a gente seja melhores ouvintes até na vida. Eu percebo, assim, que muitos voluntários que são capacitados saem do treinamento dizendo, puxa, eu aprendi, eu comecei a escutar melhor meu chefe, meu irmão, minha esposa. Eu percebi que eu não era um bom ouvinte, porque a gente entrou num sistema autômato, né? A gente acaba respondendo as coisas antes das pessoas terminarem a frase. O nosso cérebro já quer antecipar respostas. Toca o telefone e a gente já quer se antecipar. Pega lá e vê, nossa, é minha irmã, minha mãe, o que será que ela quer? Ela vai pedir alguma coisa? Toca a campainha, ai, quem será? Não estou esperando ninguém, será que não sei o quê? A gente quer antecipar tudo. E isso é um descompasso da humanidade. E a gente pode resgatar esse compasso novamente. E é algo que eu faço exercícios diários, porque é algo que você tem que ir contra a corrente, né? Porque muitas demandas hoje de atividades nos puxam para esse ritmo alucinado. Mas sentar ao lado de um idoso, eu costumo falar para os voluntários, eu falo, gente, se pegar fogo, acontecer alguma coisa por aqui, me tirem daquela conversa, porque eu não vou nem ver. Eu mergulho, eu fico encantada, e eu já começo na minha mente, conforme o idoso vai contando as histórias, eu já fico vendo cenários, é como se já viesse, assim, sabe, com um processo de encantamento tão grande, que é o despertar do processo de escutar. Então, é muito bom você participar só pelo que já impacta na sua vida, né, de um processo desse. Então, essa primeira etapa é a escuta. A segunda passa pelo processo de encantar, ou seja, pegar aquele episódio da biografia, não precisa ser a história de vida inteira. Nós vivemos nos instantes, né? A vida está no momento. Vocês estão assistindo essa live, não vai voltar mais este tempo.
É um instante que está acontecendo. E esse instante é revestido de muita emoção, de muita conexão. Então, nós precisamos pegar aquele episódio e transformar ele num processo de encantamento. Nós ensinamos a técnica da jornada do herói como sugestão. Não é necessário que a pessoa que vai encantar siga exatamente o passo a passo da jornada do herói do Christopher Vogler, que foi uma pessoa que pegou a jornada do herói do Joseph Campbell, instituiu a jornada de um escritor e criou o passo a passo, né, da jornada do herói mais condensado, inspirado no Christopher Vogler. Nós criamos o passo a passo da jornada do encantar no Instituto História Viva, que é mera sugestão. Já vi saírem escritores do Instituto, já tem vários contadores de histórias que se tornaram escritores e publicaram livros a partir desse processo, que perceberam, se reconheceram como encantadores de histórias, né? Aí depois vem aquela parte desafiadora para as pessoas tímidas e para as que não são mais como eu, né? Porque ao longo desse trabalho todo eu fui me desligando daquela preocupação do que os outros vão pensar ao meu respeito, e nós vamos aprender a contar histórias. Isso também é algo que a gente pode trabalhar, embora sejamos contadores de histórias, a gente pode exercitar as técnicas para contarmos histórias de maneira encantadora. Então, nós vamos fazer a arte de contar histórias também em ação. Aí, a outra etapa é aquela em que você vai incentivar a criança na produção daquela arte. A criança, naturalmente, ela gosta de desenhar, mas você também precisa ser convincente, convidá-la a participar e, ao mesmo tempo, oferecer as possibilidades de você dar um suporte, dar um apoio. Eu estou por aqui, que tal? Qual foi o momento da história que você mais se empolgou, que mais te tocou, que você se emocionou? E nós contamos para essa criança que esse desenho vai ser entregue para um idoso, dono da história. Então, a gente fala para ela, essa história quem trouxe para você foi um idoso que está no lar, e se você desejar fazer um desenho para ele, às vezes saem desenhos coletivos em torno de uma única história, e as crianças se emocionam, porque elas sabem que aquela história é verdadeira. Algumas olham para mim e falam, nossa, tia, mas esse menino da história existe? Essa pessoa da história existe? É algo que para eles é encantador. É uma novidade para eles, não estão acostumados, né, a ouvirem muitas vezes histórias dos seus avós. Eu cresci ouvindo a história da minha mãe, eu sou fascinada pelas histórias da infância dela, mas nem todos os pais incentivam os netos a perguntarem sobre a infância dos avós, a vida dos avós, e isso é muito bom, até para a gente chamar a atenção da comunidade, né? Quem aí está assistindo e tiver um idoso na família, aproveite para terminar a live e ir lá perguntar como é que foi a sua infância, quais eram as brincadeiras que vocês faziam na sua época, como que eram os materiais que vocês usavam para construir seus brinquedos, porque hoje a gente não vê essa realidade, né? É algo que eles vieram, né, em uma outra geração, já nasceram da geração conectada, e para eles é uma novidade incrível saber que existiam bonecas feitas com sabugos de milho, que os carrinhos dos meninos eram feitos com latas de óleo, e existiam outras opções de brincadeiras além de videogame. Então, é bem bacana se mostrar outras realidades. E aí nós levamos para essa criança que produz um desenho. Aqui tem um exemplo de um desenho produzido por uma criança. Se vocês perceberem, né, quem conhece a questão artística, né, das crianças, a expressão artística da criança, o que ela está expressando, consegue traduzir melhor. Mas eu interpretei esse desenho com muito significado. Primeiro, que existe uma nuvem. A nuvem, muitas vezes, ela é o arquétipo, a simbologia dos problemas, as questões, né, que estão impedindo a pessoa de ver a luz. Só que o sol está abaixo da nuvem. Em geral, o que a gente vê, né, nos dias nublados são as nuvens abaixo do sol. Olha, a criança quis dizer que existe uma luz interior por trás daquele problema. E um arco-íris lindo também brilhando. Olha as flores, o colorido das flores também, né, de uma maneira muito intensa. E esse idoso, ele contou que ele era jardineiro. Então, a criança fez o trabalho do idoso ser maior que o próprio sol, o significado que teve, né, desse trabalho. Então, e isso é impactante. Quando o idoso recebe aquele desenho, ele abre os olhos assim, parece que uma luz jorra, né, no rosto dele.
E existem outros tipos de desenhos trazidos também pela criança, como essa criança, né? O Brenner mandou para o seu jesuíno, ele era uma árvore de abacate, então ele era uma pessoa que gostava de pegar, né, subir na árvore para comer abacate, ou parece jaca também. Então, existe essa possibilidade do idoso também aparecer no desenho. Nesses dois desenhos não houve a representação, mas às vezes a criança faz um desenho de uma árvore grandona e o idoso do tamanho da árvore. Então, olha, as medidas de proporção, a gente percebe o quanto é significativo para essas crianças também e para o idoso que recebe. Por isso que eles trazem um sorrisão assim no rosto, na hora que eles pegam aquele desenho e ficam encantados, e eles escutam a história deles encantada. O que acontece nesse processo? Existe um episódio da biografia que foi transformado em um momento encantador. Assim que o idoso ouve aquilo e reconhece como parte da sua história, ele impacta em toda a sua jornada de vida. É como se nós jogássemos uma grande gota no lago e projetasse essas ondas, e ele consegue ressignificar muito da sua existência. Eu já vi assim expressões no rosto de idosos, lágrimas correrem. Tinha um idoso italiano lá no Rio Grande do Sul, que eu fui capacitar os contadores, ele batia no peito e falava, sou eu, esse daí sou eu, e chorando de emoção, por reconhecer, naquele momento ele reconheceu que a vida dele era muito boa. Então a gente percebe assim o impacto que traz na vida das pessoas. Agora eu vou dar uma pausa, que esses aqui são os projetos, e eu quero que alguém me diga sobre o horário. Como é que está, Márcia? Porque contador de história pode falar 3 horas seguidas. Olha, eu tenho a impressão que a gente vai poder ficar muito tempo, porque isso que você trouxe é uma semente de tanto amor, e eu preciso dizer também que eu tive essa oportunidade de viver o que você está narrando de uma forma muito mais singela, muito inicial, mas eu e a Cris, que é a grande amiga que me trouxe para o Instituto, nós fomos para um lar e aí a gente foi lá um dia para escrever a história. E aí no dia que, na semana seguinte, com a história encantada que a gente levou dela, ela ficou tão emocionada que emocionou a gente, sabe? E a partir desse dia, todas as vezes que nós vamos nesse lar, a gente percebe que essa sua caminhada na areia, que eu não sabia que era daí, da caminhada no sol quente, que te fez ferver a cabecinha e trazer essas ideias. Eu só conheço o projeto em si. Então, eu acho que realmente veio inspiração do céu e da terra, e aí você, te colocou. Olha, eu tenho a impressão que nós temos ainda uns 10 minutinhos para você colocar mais alguma sugestão. Que bacana. Eu queria aproveitar, então, que a gente tem mais essa oportunidade para trazer para vocês algumas dicas sobre técnicas para escutar ativamente, né? Como eu falei para vocês, existe um passo a passo. Eu vou dizer algumas que vai até favorecer vocês a refletirem, a começarem a colocar em prática, e vou trazer algumas dicas para contar história também. Então, uma dica para escutar uma pessoa ativamente. Uma das coisas muito importantes que a gente muitas vezes esquece é o contato visual. Então, quando uma pessoa está conversando com a gente, é o ideal que nós façamos o contato visual o máximo de tempo possível que a gente conseguir sustentar. Eu sei que é um grande desafio, né? Olhar nos olhos é um grande desafio, nós desaprendemos isso também, né? Então se tornou algo assim um pouco, muitas vezes a gente até deixou de lado, falou, talvez não seja importante, ou estar atento a alguma coisa, fazer um movimento, celular tocando, a gente vira. Então o contato visual é como dizer para o outro, eu estou aqui, estou te ouvindo. Você não precisa interferir o tempo inteiro, muito pelo contrário, deixar a pessoa à vontade para expressar as ideias dela, procurar controlar também o volume de pensamentos que acontece na sua mente, porque a nossa tendência é trazer resposta, julgamento, ou tentar ajudar até o outro a contar melhor aquela história, tentar traduzir com as nossas palavras, quando o certo seria simplesmente se entregar à escuta. Porque conforme você se conecta com o outro, o estado emocional do outro vai contagiar você para você captar a essência da história.
Existe um momento de conexão muito forte, e é essa essência da história que é a parte mais importante. Às vezes o idoso está ali falando um tempão, mas existe uma essência ali para você extrair que vai ser fundamental no processo de escuta. Então, prestar atenção para perceber o brilho nos olhos, a respiração alterada, isso são sinais de que o outro está tocando fundo na essência da história dele. E é o momento que você deve captar aquela história com mais intensidade. Então, a atenção plena é fundamental. É como se fosse um processo de meditação, quando você é mais focado na concentração do que está sendo dito. Outro fator importante também é a gente evitar o excesso de gestos, né, conforme eu comentei, e fazer algum movimento, nem que seja expressão facial, que demonstre o seu interesse. Então, fazer assim de vez em quando. Então, um sorriso no momento que a história se tornar, né, assim, motivo para sorrir, ou então fazer assim, né, quando for um momento triste, evitar ao máximo aprofundar na tristeza, né? Nós temos o hábito, e isso é típico de muitas pessoas que assistem televisão, que ficam vendo aquelas notícias ruins, a gente tem a tendência a valorizar isso também. E é algo que você pode se libertar disso também. Eu não assisto mais televisão há muito tempo, notícias. Eu vejo as flores se abrindo no jardim, eu vejo o sol lindo amanhecendo, e eu conheço as notícias do que está acontecendo na atualidade, mas eu não preciso acompanhar o dia a dia do que a mídia coloca, né, na televisão. Mas isso é o meu estilo de vida e a maneira como eu encontrei para viver em paz. Mas a hora que você está ouvindo a história, se o idoso tocar no momento, ele vai para aquela vala comum das queixas, da reclamação, aí você procura puxar o tom da conversa para algo mais encantador, joga luz naquilo. Não precisa dizer, ah, não, mas tá, eu não estou aqui para ouvir essa história triste. Pelo contrário, fala que desafio o senhor enfrentou. Mas o senhor se lembra que aquele cachorrinho que o senhor tinha quando o senhor ganhou ele a primeira vez, porque em algum momento ele trouxe naquela história dele alguns pontos que podem ser de apoio para você, de gancho, tirar ele daquela situação, levar de volta para que ele possa ouvir aquela história e ficar mais encantado. É uma outra dica que eu dou para vocês também. Existe também a possibilidade que você pode ter de fazer algumas perguntas para checar o que está sendo dito. Então, a pessoa vai lá e começa a conversar, fala, ah, mas quando eu fui lá preparar o meu pendrive para aquela apresentação, eu estava muito tímida. Tímida? Puxa vida, e aí? Sabe, você fala alguma coisa para a pessoa continuar, para você demonstrar que está com interesse. Geralmente, sabe como é que a gente faz numa conversa dessa? A gente já responderia assim, ah, mas eu também sou tímido, você não tem ideia do que eu tive que passar quando eu fui apresentar na minha escola. Aí você fica assim com aquela cara, quem é o assunto? E é natural, gente, natural, mas não é o que deveria ser, né? Se tornou o novo natural. É, cortar a conversa do outro e puxar para si. Então, é o que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não fazer isso. Isso não é sinal de ser empático, né? Você trazer a tua situação para comparar com a do outro. É como se fosse medir, né? A sua dor pesa menos que a minha. Isso não é típico de uma escutativa. Algumas dicas. E para contar histórias, eu vou dar outras dicas também. Uma das que eu mais gosto das técnicas de contação de histórias é você usar um adereço. Né? Se vocês perceberem, eu e a Marcinha estamos com um adereço bem discreto, um verde assim, um pouco chamativo. O que acontece quando você usa um adereço? Não precisa ser um jaleco, pode ser algo que destaque o processo lúdico em você, que traga o outro através do contato visual para aquele mundo de possibilidades que o lúdico acessa. Então, você corta um caminho enorme se você usar um recurso lúdico num processo de uma narrativa. Você já diz, estou no estado de contação de histórias. É como se você colocasse aquela roupagem que já define, não precisa ser esse uniforme, mas pode ser algum aspecto que traga esse processo lúdico de abertura. E outra maneira que você tem, se você não precisa decorar as histórias, você pode ler as histórias, mas se você estiver fazendo a atividade de leitura, tomar muito cuidado para não perder o contato visual. Então, não adianta eu abrir um livro ou pegar o texto encantado do idoso que eu coloquei no papelzinho e eu ficar assim. Aqui estão as mãos, são os mais belos sinais da terra.
Os anjos nascem aqui, frescos, matinais, quase de orvalho, de coração alegre e povoado. Eu comecei a ler um trechinho de um poema de Eugênio de Andrade, mas eu fiquei totalmente voltada para o poema e eu esqueci que tinha uma plateia. Qual que é o certo? É você fazer uma alternância entre o texto e o contato visual. Para isso, o texto tem que ser um tamanho que você consiga acompanhar e não se perder nesse processo. Aqui estão as mãos. São os mais belos sinais da terra. Os anjos nascem aqui, frescos, matinais, quase de orvalho, de coração alegre e povoado. Então, assim, você demonstra para a plateia que ela é importante nesse processo de narrativa. Então, são estilos que você precisa ficar atento. Outra forma, outra técnica que é bem interessante também é o contato visual. O contador de histórias precisa incluir a sua plateia. Se for uma pessoa só, ele vai dar atenção. Existe mais alguém no ambiente? Olhe para as pessoas do ambiente. Então, mudar o olhar para todas as pessoas, para abranger as pessoas, é um sinônimo de inclusão. Senão, o que, que parece? Eu estou contando a história para uma pessoa, é como se fosse uma conversa pessoal. Eu não vou envolver todo mundo. Então, se o ambiente estiver com mais de uma pessoa, trate de contar histórias, concentra todo mundo em volta de você, fala, olha, venham aqui ouvir uma história, quem quiser ouvir, venham mais pertinho para poder escutar, e vamos aqui fazer uma apresentação. Cria aquele ambiente, né, de leveza da história, que é muito interessante também no processo de narrativa. E a plateia, você não precisa dizer, por exemplo, se você esqueceu parte do texto, né, você achou que estava na ponta da língua, ele sumiu. Você não precisa dizer para a plateia, ai, gente, não deu tempo de ensaiar, eu estava num corre danado, eu tive que pegar o ônibus, quebrou. Não digam isso, façam cara de paisagem. Respira e continua. E continua na nossa história e vai na sequência do que você se lembrar. Se por acaso alguém conhecer a história e ir de frente, bater de frente, falar, puxa, mas você errou. Você fala que nada, eu estou inovando, eu construí uma história inspirada e tal. E sai pela tangente, porque não existe nada mais desagradável do que você justificar e começar a diminuir a imagem que as pessoas têm de você como contador de histórias. O contador de histórias na África é o griot, e os griots sempre foram muito respeitados. Então, você tem uma autoridade no seu DNA muito grande, e você está formando opiniões, as pessoas estão te ouvindo. Então, não perca essa oportunidade, né, de ser a porta-voz de uma apresentação e não ter necessidade de justificar. Vai contornando as situações conforme der, ou então devolve para a plateia. O que vocês acham que essa história, como é que essa história deve continuar? E vai fazendo esse ping-pong até voltar para você e você conseguir se lembrar, tá bom? É uma dica que eu dou também. Usar recursos é bacana, né? Se você usar o livro, você pode usar também adereços, fantoche. O fantoche é um coadjuvante da sua narrativa, ele participa, ele encanta todos os públicos, não só crianças, também adultos, idosos, todos gostam de um fantoche, porque é encantadora a ideia de você olhar para uma pessoa conversando com você, mexendo, né, um bichinho ou um outro ser nas mãos. Então, é algo que você também pode ajudar a contribuir assim para que a sua história, a sua narrativa fique mais encantadora. Usar recurso de fantoche. E quando se você for contar história em hospitais, tomar sempre o cuidado para não fazer a pergunta que nós temos de hábito de fazer: oi, tudo bem? Tudo bem com vocês? Como é que está tudo bem, né, com uma pessoa no hospital? Já para nós, em geral, é difícil estar tudo bem. Imagina uma pessoa, quantos desafios ela está enfrentando. Então, você pode falar: oi, como está hoje? Como está o seu dia? Espero que o seu dia esteja tranquilo, que você esteja em paz. Pode fazer qualquer outra saudação que seja mais tranquila, né, e compatível com a situação dessa pessoa. E agora eu queria saber se existem perguntas, se alguém que está assistindo ficou com alguma pergunta para fazer para a gente, se a Ana puder voltar, ela está ali já, que legal.
Você tem que dizer o seu microfone. É verdade, eu esqueci de desligar meu microfone, né? Vamos lá. Então vamos. Nossa, realmente é impactante e emocionante ouvi-las conversar. Só que eu queria que você mostrasse para a gente aquele adereço que você mostrou quando estava fazendo a sua apresentação, porque eu acho que o pessoal de casa e do YouTube não conseguiu ver. Olha só como ela começa o trabalho, ela já chega assim, né, mostrando que é uma situação diferente. Olha que especial. Que óculos especial, né? Então, toda essa série de adereços vão nos ajudar. Ah, que beleza, o sininho batendo, né? Tudo isso vai trazendo o encantamento necessário ao contador de história. Muito bonito o seu trabalho. Mas eu queria provocar a Márcia. Eu queria ver se a Márcia contava um pedacinho de alguma história para a gente. Ô, Ana, A Márcia é aluna do Instituto e já tem gente aqui querendo saber se você, enquanto você pensa na história, se o curso, o grupo, né, é, oferece curso para a formação de interessados. E a Maria Delmar pergunta também qual o significado dos botões na logomarca IHV, é o Instituto História Viva, né? Aham. A Maria Delmar pergunta. Então vamos lá, a Márcia depois vai contar uma história. O significado do botão, segundo o que a agência de propaganda trouxe para a gente, o que nós absorvemos assim com muito amor, é o significado do ícone do botão, que é um dos objetos mais antigos da história da humanidade, que antigamente ele era feito inclusive com osso de animais, e ele era usado para enfeitar as roupas, ele não tinha a função de abrir e fechar. E ao longo da história, o ser humano foi percebendo que poderia dar essa utilidade para ele, e esse processo do botão entrar pela casinha, ele existe desde sempre, por mais que a gente tenha, né, modernizado e os materiais, olha, é uma casa que entra e sai. Assim como as histórias também entram na vida das pessoas, o contador de histórias entra nos ambientes e vai embora e conecta, né, quando ele entra no ambiente. E ele também faz referência aos botões que as vovós, as mulheres têm em casa. Que mulher não tem uma caixinha de botões em casa? E esses botões muitas vezes guardam histórias também da família, das roupas, das calças, do marido, dos filhos. Então, os botões também contam as histórias. Então, eles entenderam que esse botão estilizado ele tinha uma correlação com o processo das histórias ao longo do tempo e da preservação das memórias, que é um dos pontos fortes do Instituto História Viva. O que mais que tinha? Como é que faz para ser voluntário? Nós vamos abrir novas turmas para 2024. Vamos ter turmas online, que é para quem não mora na cidade de Curitiba, e turmas presenciais para quem mora na cidade de Curitiba. Então, eu sugiro que vocês sigam o Instituto História Viva nas redes sociais para ficarem informados, ou então entrem no site. Eu vou colocar lá nos comentários da live, onde fica o nosso site. Ali tem clica assim no Seja Voluntário e manda para a gente a resposta que chega para nós. Ou então entra nas redes sociais para acompanhar. Mas deve acontecer lá para fevereiro ou março, em geral, é o período em que nós fazemos as capacitações. Em média, nós fazemos alguns encontros, uma média de 5 encontros, onde nós vamos passando passo a passo. Existe muita prática também para as atividades, né? As pessoas, mesmo online, elas fazem prática. A Márcia fez o curso dela online, né, Márcia? E é muito bacana. A gente, assim, o pessoal, quando termina, fala que pena que terminou, estava muito bom, né? É encantador participar de um treinamento desse e transforma a nossa vida. Existe mais alguma pergunta que eu fiquei de responder? Não, perguntas não, adoraram a ideia, essa simbologia do botão. Impressionante realmente, né? Todo botão, né, que ele sai da casa. Então, a história sempre fica maravilhosa. Há muitos agradecimentos, parabéns, mas nós queremos ouvir a Márcia. Não olha ia só, deixar você escapulir.
É, Ana, você, danadinha. Olha só, eu vou contar para vocês a história que foi uma das atividades mais marcantes da minha vida, porque foi o último dia do nosso encontro, da minha formação, e foi muito emocionante. Eu pesquisei a história que eu queria apresentar. Eu perguntei para a Ana e para minha querida Roseli o que, que ela achava. Eu e Cris já contamos essa história no lar, então eu vou contar para vocês, ok? Há uma história que é trazida do povo Cherokee. Esse povo indígena, ele tem uma marcação de solenidades para marcar os momentos da vida. E eles dizem que havia um momento em que o jovem ele era desafiado. O pai chegava para ele e dizia: meu filho, você será agora uma pessoa adulta. Eu te levarei para o alto de uma montanha. O que acontecer nessa noite, você não pode contar para ninguém. Essa é a sua primeira obrigação, o silêncio. Tudo que acontecer é um segredo entre você e eu. Ninguém pode saber. Ninguém saberá, por você e nem por mim, o que vai acontecer esta noite. Quando nós chegarmos na montanha, você terá seus olhos vendados. E você não poderá tirar a venda dos olhos até a hora em que o sol nascer. Enquanto o sol nascer, você não pode tirar essa venda. Ela terá que permanecer com você. Quando você sentir o sol chegando, você pode tirar a venda. Não antes. Não antes. Não importa o que aconteça, você não pode tirar a venda. Eles subiram a montanha. Eles chegaram no alto da montanha. O menino se sentou, seguindo as ordens de seu pai, e ele colocou a venda nos olhos. Ele colocou a venda nos olhos do seu filho e o seu filho passou aquela noite com medo. O seu filho estava lá e esse jovem, que sabia que agora ele seria adulto, ele disse para si mesmo: eu não vou decepcionar o meu pai. E então ele ouvia barulhos. Parecia que havia um urso chegando. Acho que é uma coruja. Está muito frio. Eu tenho fome, mas eu vou ficar. Eu vou ficar aqui. E assim passaram-se as horas daquela noite fria e inesquecível. Quando então ele sentiu que havia luz chegando. Então, era a luz do sol. E ele, apesar de todo medo, ele falou: o sol chegou, eu posso tirar essa venda do meu olho. E aí, quando ele olhou, ele percebeu que em frente a ele, o pai dele estava ali sentado e passou a noite inteira ao seu lado, velando por sua segurança e cuidando dele. E assim, ele se tornou um adulto que sabia que o pai nunca abandona seu filho. Esta é a história da tradição Cherokee. Obrigada.
Parabéns, que história mais linda! Linda, parabéns, parabéns, Márcia. Muito parabéns, parabéns. Que beleza, que beleza. Que encontro espetacular, que noite maravilhosa, né? Esses 10 passos dos momentos me interessou bastante. Eu acho que é algo assim muito especial para a gente aprender, né? E todo mundo aqui elogiando. É muito lindo ouvir a Márcia contando e cantando histórias, verdade. Verdade, Márcia. É tão lindo. E a sua própria história, Roseli, é tão bonita, né? É tão linda. Isso toca tanto o coração da gente. E você diz, como você disse, com muita propriedade e beleza. A vida é uma relação de troca. E eu acho que o maior problema da nossa terra, das gerações atuais, não só no Brasil, como no mundo, é essa falta de histórias. A gente não ouve mais histórias, né? A gente não tem o hábito de ouvir. Então, Verdade. o tão falado curso de escutatória, né? Que tem sido tão badalado aí e foi uma expressão bastante feliz, se não me falha a memória do Rubem Alves, né? Sim, Precisamos ouvir, precisamos aprender a ouvir, ouvir para ler, ouvir para pensar, ouvir para decidir e ter a certeza de que com a venda nos olhos a gente aguçou outros sentidos e pôde perceber aquela presença muito especial do Pai que esteve ali a todo momento. Muito bonita essa história. Agora eu queria contar uma coisa para vocês. No dia primeiro, está aqui nos assistindo a Fátima Darcinetti, é uma escritora aqui do Rio, e ela vai estar lá na Fundação Cultural Avatar, fazendo o lançamento do seu livro, e com certeza vai contar a história de Estela e o Caramujo Sisudo. Então, na terça-feira, às 4 da tarde, esse evento será também transmitido via YouTube. Quem puder assistir, né, seria muito bacana, e quem mora aqui perto, vir à fundação e conhecer a Márcia, a Fátima, que é uma pessoa incrível também, né, e vem contando a sua história da Estela e o Caramujo Sisudo. Nós estamos aqui doidos de vontade de ouvir a história da Fátima Darcenete também. Será no dia 1º, às 16 horas. Agradecimentos gerais aqui de várias pessoas que estão aqui no nosso site. E vamos aproveitar e pedir a todos que nos escutam que coloquem lá o seu like e se inscrevam no nosso canal, acompanhem o trabalho da Fundação. E ficamos aqui com uma dívida com quem nos assiste. Nós queremos saber do curso de História Viva. E nós vamos. queremos também reafirmar esse compromisso que a Márcia já tinha feito comigo, de estar sempre contando uma história para a gente aqui na Fundação, né, para que todos tenham acesso e consigam retomar esse hábito de contar e ouvir histórias. Agora, esse trabalho que vocês fazem, esse trabalho tão especial, de ir ao encontro do idoso, ir ao encontro de todas as pessoas. Afinal, cada um tem a sua história e todas as histórias merecem ser ouvidas. Isso é muito lindo, é muito especial e vale a pena. É um exemplo de vida que vocês deram aqui essa noite. Muito Passo a obrigada. vocês aí as considerações, o que gostariam de acrescer, nos dizer também. Eu agradeço imensamente pelo convite para participar dessa noite. Fiquei aguardando ansiosamente a oportunidade de falar daquilo que a gente ama, né, e buscar encontrar nas melhores palavras maneiras de traduzir o nosso trabalho. Então, eu fiquei muito feliz por esse espaço. Agradeço muito a Ana, agradeço a Márcia pelo convite. Agradeço essas sementes que foram lançadas, cada pessoa que ouve sobre o nosso trabalho fica, né, com aquela sementinha, no tempo certo vai virar uma grande árvore.
dar frutos, então, ou vai contar para alguém, né, que está precisando muitas vezes de um momento também para parar, para conversar com alguém, contar uma história. Então, sempre há uma oportunidade muito grande quando a gente difunde o nosso sonho, né, entre as pessoas que sonham isso de maneira coletiva. Então, que nós possamos também sermos agentes transformadores das realidades e quem sabe, né, um dia irmos presencialmente até Niterói também, e Oh, agora tem seria muito bom. motivo a mais. Muito E bom, eu muito viajo bom. nesse Brasil todo, só Deus sabe o quanto eu já levei esse instituto até para o Amazonas, e a gente sabe o quanto é importante, né? Ser assim, ter essa oportunidade aberta. São vocês que geram essa oportunidade, são os voluntários que escrevem verdadeiramente essa história, né? A gente vai só abrindo uma portinha, dando um direcionamento, facilitando, mas se não fossem os voluntários, o Instituto não existiria também. Então, são essas pessoas lindas que acreditam no Instituto, que fazem a gente, né, acordar desse sonho e falar que é real. Então, muito obrigada pela participação, pela presença de todos. Márcia? Então, eu estou numa alegria que o coração está assim, tum, 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 porque quando a Cristina, que está aqui assistindo a gente, minha companheira, que veio e me falou assim, eu estou contando história, eu fiz um curso no Instituto História Viva, vem! Eu tenho uma gratidão porque se abriram portas na minha vida. E eu gostaria de ter essa oportunidade porque elas podem se abrir na vida de qualquer um. A Roseli, ela tem uma metodologia que faz com que a gente se sinta capaz. Eu não consigo imaginar essa mulher tímida em algum momento da vida dela, porque as coisas que ela narra durante o curso, as experiências que ela viveu, as experiências que os voluntários viveram nesses 18 anos, gente, são 18 anos de muita história, história que elas contaram e história que elas ouviram. Então, Ana, mais uma vez, uma gratidão enorme pela Fundação nos proporcionar esse momento, e eu espero que seja muito inspirador, porque o momento que o planeta passa precisa muito dessa interação, desse momento da escutatória. E a Roseli, ela ensina muito isso. Apesar da gente falar bastante, a gente também aprende a escutar muito. Muitíssimo obrigada, e eu vejo vocês contando histórias por aí. Se há alguma coisa que eu poderia acrescentar ao que vocês disseram, eu diria que a Fundação, que completa 50 anos no dia 4, recebe esse grande presente de vocês. Foi um grande presente ter essa noite com vocês, essa noite inspiradora, e aqui as observações do chat com relação a contar histórias, diz a Gilda Uzeda, uma das instituidoras da casa, que isso é da maior importância para crianças de todas as idades, inclusive aquelas que têm o cabelinho inteiramente branco, como o meu. Realmente é um momento assim, de muita alegria. Muitíssimo obrigada. E já que nós estamos falando de aniversário, eu soube que vocês estão fazendo 18 anos. Uhum. Então vocês atingem a maioridade e nós atingimos a nossa idade de ouro, os nossos 50 anos. Parabéns, Instituto História Viva, parabéns, Roseli, parabéns e muito obrigada, Márcia, por esse contato precioso, por essa noite que você nos proporcionou, convidando a Roseli para estar junto conosco. Obrigada. É uma Muitíssimo honra. obrigada, né? Afinal, somos amigos, irmãos, somos alguém que precisa mais do que nunca ter o coração aberto. E disseram aqui no chat que Roseli é gente que faz a gente sentir o coração aberto. Então, Ai, muito obrigada, Roseli, muito obrigada, Márcia, né? E aguardamos vocês nas comemorações de nosso aniversário. Continuem, vocês poderão assistir lá através do YouTube, sempre nos horários que nós vamos
publicando lá no grupo, nas redes sociais, a programação. Muitíssimo obrigada, parabéns, Instituto, parabéns, Roseli, várias pessoas aqui elogiando, mandando beijos, abraços e parabéns para vocês. Muitíssimo obrigada e boa noite a todos, nessa noite tão abençoada, tão especial, de 29 de novembro de 2023. Obrigada, tchau, pessoal. Então, gratidão. Tchau.